texto base para a nossa meditação de hoje é o amor de Deus, que está em Salmo 85, verso 15. Mas tu, Senhor, és Deus, cheio de compaixão e piedoso, e sofredor e grande em benignidade e em verdade. O nosso amor depende do receptor do amor. Imaginamos que 1000 pessoas passam diante de nós e nós não sentimos a mesma coisa com respeito a todas. O nosso amor será regulado por sua aparência, sua personalidade, mesmo quando encontrarmos uma pessoa de quem gostamos, os nossos sentimentos irão flutuar. A maneira como as pessoas nos tratam afetará a maneira em como as amamos. O receptor regula o nosso amor. Isso não acontece com o amor de Deus. Não temos um impacto termostático sobre o seu amor por nós. O amor de Deus nasce dentro dele e não do que ele encontra em nós. O seu amor não tem causa, é espontâneo. Ele nos ama por causa da sua bondade, por causa da nossa gentileza, da nossa bondade, por causa da nossa gentileza, por causa da nossa grande fé? Não. Ele nos ama por causa da sua bondade, gentileza e grande fé, ou seja, ele nos ama por causa dele. Não é nada que você fizer. E aí isso é muito impactante para nós, porque independente do que você faça, você não pode fazer a mais, nem a menos. Ele vai te amar, porque ele escolheu e ele é todo amor. Lógico que não é por mérito, nem por a benção, mas não é porque Deus me ama independente do que eu sou, que eu vou sair daí fazendo tudo que eu quero, porque Ele me ama, né? E aí a gente vai ver que, na atualidade, a pregação é essa. Né? O meu Deus não destrói. O meu Deus ama, e o seu Deus ama, mas é justo. É isso que as pessoas têm dificuldade de entender, que Deus não é só amor, é justiça também. Então, como diz na Escritura, a alma que pecar, essa morrerá. Então, a sua escolha tem um salário. Eu escolhi servir a Deus e ser fiel nas minhas possibilidades. Nós, a gente não consegue ser fiel a Deus, né, como Ele é a nós. E aí a gente canta, fiel a mim. Deus é fiel à palavra dele, e Ele vai ser mesmo. Ele vai permanecer fiel. Agora, de acordo com as minhas possibilidades, eu preciso ser também fiel a Ele. Né, e buscar, ainda que a gente sofra dano. Vamos lá, então. Gente, capítulo 3 de Esdras. Então, a gente já acabou lá a história, que eu acho apaixonante o livro das crônicas, porque ela vai dar todo um diagnóstico. Né? O livro das crônicas vai dar todo um diagnóstico de Israel, como Israel caiu, por que pecou, por que foram 70 anos. Você viu isso nos estudos passados? Não, porque foi final de semana. Né? Porque foi final de semana, acredito que você tenha dado uma olhada lá, né? Vai dizer o porquê que Israel viveu 70 anos de cativeiro. Eu não sei se a Adriana trouxe para vocês, mas eu só quero trazer um pouquinho, só para a gente poder entender o que aconteceu, se você não conseguiu ler no fim de semana. Então, eu vou voltar um pouquinho atrás para a gente poder caminhar. Tá? Então, eu vou voltar para segundo livro das Crônicas, capítulo 36, tá? Não vou ler o capítulo todo, mas eu quero ler a partir do versículo 11. Deixa eu ver se é muita coisa. São alguns versículos. Para mim não é muito, não, mas meu marido fala que quando eu começo a ler, eu não quero parar. Era Zedequias da idade de 25 anos, já que não tem devocional, eu tenho um compromisso também 9 horas, mas vamos ver. Da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos, quando reinou em Jerusalém. Eu estou lendo isso aqui, porque isso aqui vai dar uma base para a gente chegar em Esdras, tá? Então, fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte de Deus. Além disso, se rebelou contra o rei Nabucodonosor. Gente, a pior coisa que ele devia ter feito foi ter se rebelado contra Nabucodonosor, porque eles tinham uma aliança. E ele disse que ele seria fiel, e ele não foi. Que tinha ajuramentado por Deus, mas, olha só, ele
ele jurou por Deus, mas foi infiel. Olha só o que implica a gente prometer coisas em nome de Deus e não cumprir. Porque aí você está colocando Deus no meio da história. E aí você se torna infiel. E aí o que Deus faz? Deus tira a mão. Porque, peraí, você jurou por mim, você prometeu em meu nome, e agora você está descumprindo o seu juramento. Peraí, eu também não tenho nada com isso, não. Se vira. Olha lá. E não se converteu ao Senhor. Peraí, volta lá. Ó, mas endureceu a cerviz. Tanto se obstinou o seu coração que não se converteu a Deus, ao Senhor, o Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes, o povo, aumentavam mais e mais em transgressão. Ou seja, o pecado do povo não diminuía, aumentava. Mesmo com o profeta lá, coitado, se esgoelando. Segundo todas as abominações dos gentios, eles se contaminaram, eles escolheram deliberadamente pecar contra o Senhor. Que tinha santificado Jerusalém. Deus santificou a casa dele em Jerusalém, mas o povo não quis saber. E o Senhor Deus de seus pais lhe enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando, enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém, zombaram dos mensageiros. Olha só, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Não, aqui nem arrependimento dava mais. Não tinha mais remédio. Porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, a saber, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que matou seus jovens à espada na casa do santuário, não teve piedade nem dos jovens, olha só. Ele entrou em Jerusalém com requintes de crueldade. Parecendo o gaúcho falando. Entrou com requintes de crueldade, não teve misericórdia, fez o que quis com os jovens, com as moças, com as crianças, com os decrépitos, e todos deu nas suas mãos. Deus deixou. Por quê? Por causa das escolhas que eles fizeram, das suas más escolhas. Né? E aí, a gente vai ver Jeremias depois falar de que se queixa, pois, o homem. Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Quer dizer, foi os seus pecados que trouxe você até aqui. E todos os utensílios da casa de Deus, grandes, pequenos, tesouros da casa do Senhor, os tesouros do rei, os seus príncipes, tudo levou para a Babilônia, todas as riquezas, tudo aquilo que você vê. A descrição, com exceção da arca, porque a arca não estava mais no templo, acredita-se que Jeremias tirou ela de lá, ela está sumida até hoje. Queimaram a casa de Deus, derribaram os muros de Jerusalém, todos os palácios queimaram, destruindo todos os seus preciosos objetos. E isso não aconteceu de repente, isso foram 20 anos. Jeremias pregando, Jeremias falando, e aí, quando deu 1 ano e meio antes disso acontecer, da cidade ser saqueada, eles ficaram presos dentro dela e o povo e os inimigos cercando lá de fora. Nesse meio de tempo, houve fome, houve peste, houve guerra, as mães comiam seus próprios filhos e por aí vai. Então, o instinto de Israel se tornou como animais. Por quê? Por causa do instinto de sobrevivência, a mãe dava à luz uma criança e ela consumia e comia aquela criança. Né? E eu vi isso acontecer na cultura da Indonésia, de algum país daqueles lá, eles comem feto. Eu estava grávida de 6 meses. E eu trabalhava no hospital da Polícia Militar. E aí eles estava lá na recepção, lá na entrada, na internação. Minha mãe trabalhava naquele setor e eu trabalhava em outro. E aí eu fui lá, um dia de folga. E aí tinha um policial daquele que estava olhando lá e ele me mostrou que lá, olha só, Juliana, com 6 meses, o bebê, dentro de uma garrafa de conserva. Eles comem feto. E aí eu fiquei assim, chocada com aquilo. Né? E os que acamparam, olha só, e aí eles se transformaram em bicho, eles perderam. Eu vou dizer que eles perderam a aparência de Deus. Né? Porque o diabo é exatamente isso que ele quer fazer com a gente.
Tudo aquilo que faz você parecer com Deus, ele quer retirar de você. Por que, que as pessoas elas olham no espelho e se veem como um bicho? Não, eu sou um gato. Aí se veste como gato, bota nariz de gato, se veste. Gente, esses dias eu vi um cara vestido de cachorro andando na rua. E aí um cachorro viu aquilo e ele tomou um susto, ele começou a brigar, atacou a pessoa. Ele atacou a pessoa. Eu não sei como terminou. Eu não terminei de ver. Mas, e aí a pessoa vai e coloca implantes e ela quer se parecer com um monstro. A outra diz que, o cara diz que ele é um dragão fêmea, aí ele coloca chifre, ele ferra os dentes e por aí vai. O plano do diabo é fazer com que a gente perca a essência que Deus colocou na gente. E quanto mais a gente peca, menos a gente parece com Deus. A gente vai perdendo a essência, né? Aí, tipo, a pessoa. E aí e aquela coisa também, porque os demônios vêm, porque não é só a pessoa, não sou só eu que decido. Né? Vem também ele que vai ali. E eles foram perdendo, eles se tornaram animais. Vamos lá. Olha só. Então, levaram tudo e destruíram os objetos preciosos da casa de Deus. E acamparam e escaparam da espada para a Babilônia. Fizeram-se os que escaparam viraram escravos, servos dos seus e os seus filhos, e ao tempo do reino da Pérsia. E aí é que a gente está falando o seguinte: passou o tempo, chegou o tempo da Pérsia, porque você lembra que Daniel está lá na Babilônia e tem duas potestades. Ele fala: olha, eu não consegui porque estava tendo batalha, e aí tem o reino da Grécia, da Pérsia, depois vem o da Grécia. Então, assim, estava no mundo espiritual, tinha potestades lutando. Os demônios da potestade, as potestades da Grécia, estavam lutando com as potestades da Pérsia para poder vencer, e aí já estava chegando próximo de. Lógico que a Bíblia não vai falar dos gregos conquistando a Pérsia, tá? Então, Alexandre, né? Alexandre o Grande, Alexandre Magno, que a gente chama de Alexandre o Grande, já estava marchando contra a Pérsia, estava tendo a luta lá dos 300 também, estava tendo Xerxes lutando contra o pessoal da Grécia, tá? Depois ele perde, ele vence, depois ele perde, aí tem tudo isso estava acontecendo, gente, na época de Daniel, tá? Tudo isso estava acontecendo no mundo antigo, na época de Daniel, estava acontecendo tudo isso. Enquanto isso, Israel estava no reino da Pérsia. Vamos lá. Mas aqui ele está dizendo que eles ficaram presos até isso acontecer. Então, guarda isso aqui. Enquanto eles ficaram na Babilônia 70 anos, na verdade, 50, depois que o templo foi destruído, mais 50. Então, tem 20 anos de que Daniel foi. Quando tinha 20 anos que Daniel estava lá, porque Daniel foi na primeira leva, junto com Sadraque, Mesaque e Abednego, com os parentes de Esther. Aí, Jerusalém cai, 20 anos depois. Então, Jerusalém fica 50 anos sem templo. Eu quero que você guarda isso. Outra coisa que eu quero que você guarda, até o tempo do reino da Pérsia. Guardou? Pronto, vamos lá. Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, que a terra agradasse, olha aqui, o motivo por que deu 70 anos. Que a terra agradasse dos seus sábados. Desde que Israel entrou em Canaã, Israel nunca guardou um ano sabático. Deus está fazendo conta. Todos os dias da desolação repousou até que os 70 anos se cumprissem. Então, dos 490 anos que Israel entrou em Canaã, deveria guardar a cada 7 anos um sábado. Não guardou. Então, Deus fez a conta e viu. 490 dividido por 7 vai dar 70. Então, Israel me deve 70 anos de sábado. Se você fizer qualquer conta que você fizer, vai dar 70, vai dar 7, vai dar 490. Tá? Olha só, e é isso que ele está falando. Então, repousou até que os 70 anos se cumprissem. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei de quem? Da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, a profecia que saiu da boca de Jeremias não caiu por terra. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também está escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus
de todos os reinos da terra, me encarregou de edificar uma casa para Jerusalém, em Jerusalém, que está em Judá, a quem dentre vós todo o povo suba ao Senhor e seja com ele. E aí, o que começa? Como é que começa Esdras? Começa com Ciro convidando os judeus para voltar para casa. Então, o Salmo 126 foi escrito nessa época, em celebração do povo voltando para casa. Então, por isso que eles estavam como quem sonha, porque de manhã cedo, o Ciro, ele perdeu o sono. E aí pediu ter coisa para ouvir, para ler, e começaram a ler para ele. E aí ele ouviu uma profecia acerca dele no livro de Isaías. Muito tempo antes dele nascer. O nome dele já estava lá. Então, Ciro, meu ungido. E aí ele falou, peraí, bota esse povo embora. Se o Deus de Israel, o Deus dos hebreus, não estou dizendo que ele servia a Deus, mas se existe uma profecia acerca de mim, dizendo que eu vou fazer, então eu vou fazer. Então esse povo levanta de manhã com o arauto, com um decreto na mão, dizendo, ei, chegou o tempo de Israel voltar para casa. E aí, o salmista do 126 diz assim, então, quando o Senhor trouxe de volta os cativos de volta para Sião, a gente estava como quem sonha, porque de manhã a gente acordou com a notícia dessa. Então, a nossa língua se encheu de júbilo, a nossa boca se encheu de júbilo, a nossa língua de cânticos. Então, as outras pessoas das outras nações diziam, grandes coisas fez o Senhor a este. Realmente, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Senhor, faz-nos de novo regressar às correntes do Negueb, ou às correntes do sul. A palavra Negueb e sul, em hebraico, é a mesma coisa. Então, os que semeiam com lágrimas, cegarão com alegria, aquele que carrega a preciosa semente, andando e chorando, voltará com alegria, trazendo consigo os seus feixes ou seus molhos. Então, eles puderam voltar para casa. Né? Então, isso aqui é o de ontem. Então, ele mandou, além de mandar o povo embora, ele ainda dá presente. E aí você viu ontem uma lista com o nome de um monte de gente que voltou. E aqui, a gente vai ver um cara chamado Esdras, que é, se eu não me engano, é um levita, e ele é um escriba. E ele volta também, olha só. Então, você vai ver, nos capítulos anteriores, que ele tem uma lista de pessoas que voltaram para Jerusalém com ele. E nessa lista, você vai ver um cara chamado Zorobabel, que se Israel ainda fosse uma monarquia, ele seria o rei. Tá? Ele seria o rei, mas como não era mais uma monarquia, não tinha mais rei, ele foi só um príncipe que foi responsável por voltar com o povo. Mas vamos lá. E chegado no 7º mês, Israel, os filhos de Israel, já na cidade, ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. Então, se juntou todo mundo. No 7º mês. Deixa eu só ver. Porque, se eu não estou enganada, era uma data festiva, o 7º mês. Deixa eu ver aqui. Que dia que era. Eu sempre perco as datas das festas. Capítulo 3. Deixa eu ver se era alguma ocasião festiva. Deixa eu ver. Olha lá, festa de tabernáculo, tá? Então, essa data era a festa de... Vou até escrever aqui para da próxima vez que eu passar aqui, eu não precisar olhar. Então todo judeu... Todo judeu, podia ter colocado socorro. Todo judeu... Os judeus eram obrigados a subir, mas se não desse para todo mundo ir, pelo menos o primogênito da família deveria ir 3 vezes ao ano a Jerusalém. As festas obrigatórias eram Páscoa, Tabernáculo e Pentecostes, tá? Essas 3 festas eram obrigatórias. E aí você vai ver que uma 4ª festa ia se acoplar a uma festa dessa, porque a Páscoa ela é junto com o pão sem fermento, que é o pães asmos. Tá? Então, nessas épocas aqui, Israel estava em festa. Então, aqui, eles se reuniram
para levantar. Então, levantou Josué, filho de Josadaque, e os sacerdotes, e Zerobabel, filho de Salatiel, e os seus irmãos edificaram um altar a Deus, do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele o holocausto que está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Então, conforme o que está escrito, conforme o que foi estabelecido, eles fizeram, tá? E firmaram o altar sobre suas bases, porque o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde, tá? E celebraram a festa do... Ah, tá aqui, ó. Eu fui lá olhar, tá aqui. A festa dos tabernáculos. Como está escrito, ofereceram holocausto de dia em dia, por ordem, conforme o rito de cada dia. Então, cada dia tinha um ritual, e eles fizeram durante 7 dias, porque esse dia vai recriar o tempo que Israel viveu em tendas, e vai recriar a festa de casamento, né? Também Jesus tabernaculando com os homens, né? Então, essa festa se cumpriu em partes, né? Mas a gente ainda vai viver essa festa na totalidade. Vamos lá. E depois disso, os holocaustos contínuos e das luas novas e todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor, ou seja, a partir daqui foi a inauguração do altar recebendo os sacrifícios novamente. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor, ou seja, o templo ainda não tinha sido reconstruído. E aí, é muito legal a gente ler isso aqui junto com Ageu, junto com Zacarias, não é Zacarias, não. Ah, tem outro profeta que eu não vou me lembrar agora quem é. Então, Ageu, e tem outro profeta agora que é pós-exílico, tá? Então, tem os profetas do exílio, pré-exílico, do exílio e do pós-exílio, tá? Então, esses daqui são os do pós-exílio. Deram, pois, o dinheiro aos cortadores e artífices, como também comida e bebida e azeite aos sidônios e os tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar para Jope, segundo a concessão que lhes tinha feito Ciro, rei da Pérsia. Então, Ciro, ele não só libertou Israel, deixou eles voltar para casa, lógico, gente, eles ainda eram tributários, tá? Eles ainda eram tributários, eles ainda deviam tanto tributo, como honra, como tudo aos persas. Tanto que, na época de Esté, que é aproximadamente essa época, alguns historiadores acreditam que Ciro era filho dela. Eu não vou entrar nesse mérito, porque o que a Bíblia não afirma com clareza, a gente não pode afirmar com certeza. Então, aí fala assim, por isso que Ciro fez o que fez por Israel, porque a mãe dele é Esther, a mãe dele e tal. A gente não sabe. Né? A gente não sabe. O que acredita é que aquele Xerxes, que foi para a Batalha dos 300, era o marido dela. Tá? Era o marido de Esther. Era o Assuero, que Assuero é título, tá? Então, acredita-se que aquele cara lá era o marido dela. Então, você que não assistiu os 300... Gente, é um filme sangrento, mas para você conseguir entender mais ou menos, né, tem outras histórias, né? Tem vídeos também no YouTube, tem um cara explicando o que estava acontecendo nessa época, que é muito legal também. Então, assim, meu hiperfoco é voltado para a Bíblia, então, tudo que envolve Bíblia, eu tenho um prazer. Então, todo o histórico meu que você vê, está lá pesquisando coisa de Bíblia, ou é oração, ou é fundo para oração, o meu hiperfoco é esse. Desculpa. E eu só falo, a grande maioria dos assuntos que eu tenho é sobre isso. Até a Osana fala, gente, é muito engraçado, que até as piadas de Juliana é com Bíblia. E é isso. Mas olha só, então eu me interesso muito pelo assunto. Eu tenho prazer, um gozo nesse assunto. Então vamos lá.
Para estudar, gente, para estudar outra coisa para mim é muito difícil. Muito difícil. Eu estou estudando a psicanálise e vou falar para vocês que eu estou estudando porque eu paguei o curso e eu quero me formar. Tem uma pancada de livro para ler, mas meu foco está aqui. Eu estudo lá, mas assim, estudando, já pedindo a Deus para terminar a aula para poder ir fazer o que eu gosto de fazer, que é isso aqui. Mas vamos lá. E são postos os alicerces do templo. E segundo ano do reinado, do seu reinado, Davi, peraí. E no segundo ano da sua vinda à casa de Deus, ou seja, no segundo ano que Esdras estava em Jerusalém, no segundo mês, começaram Zorobabel, filho de Salatiel, Josué, filho de Josadac, e os outros, seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, todos que vieram do cativeiro a Jerusalém, e construíram os levitas da idade de 20 anos, daí para cima, para que aviassem a obra da casa do Senhor. Então, aqui, os levitas mais novos começaram a trabalhar também. Então, porque o ofício deles começava com 30. Então, 30 anos era, o homem tinha maturidade suficiente para iniciar o ministério. E durava 20 anos, com 50 ele tinha que largar. Não é igual hoje, que os homens não estão aguentando em pé, mas não jubila. Então, se levantou Josué, filho de seus filhos, e seus irmãos, Cadmiel, e os seus filhos, e os filhos de Judá, como um só homem, para vigiarem os que faziam a obra da casa de Deus, e os filhos de Enadad, filhos dos seus irmãos, os levitas. E aí eu preciso só dizer o seguinte, eu estou falando isso porque, lógico que o trabalho aqui era diferente do que é hoje, né? Porque aqui o trabalho era vigoroso, eles tinham que matar o animal, eles tinham que esquartejar o animal, tinham que tirar a pele, então era um trabalho que eu acredito que fazer isso todo dia, de manhã e de tarde, era cansativo para um homem já mais velho, e naquela época, os homens, você vai ver um homem, meu marido vai fazer, daqui 3 anos vai fazer 50, e está no vigor das suas forças, trabalha, e aí, o que acontece? Nessa época aqui, você vai ver antigamente uma mulher de 40 anos, a mulher estava, e hoje não, né? As mulheres de 40 anos vão para academia, aí eu vi uma menininha fazer um vídeo falando das avós, né? Falando que antigamente as crianças ficavam de férias, tinha briga para quem que ia levar o sobrinho para casa, o neto para casa. Hoje, as crianças estão de férias, elas voltam na academia, elas voltam viajando, estão fazendo crossfit, estão fazendo não sei o quê, e ninguém lembra de neto. Então, assim, os meninos estavam revoltados. Estamos de férias, a gente está onde? Em casa. Porque não tem mais tia para vir buscar a gente, não tem mais vó para vir buscar. E é isso. Antigamente, né, minha avó mesmo era uma. Né? Eu ia para lá, ela fazia comida. Ei, gente, aquela velha cozinhava. Hoje, é uma luta. É uma luta. Então, a filha da Lucrécia mais velha, a Bruna, ainda tinha esse negócio, né? A Bruna, a Isabela, o Gustavo, minha mãe ainda das antigas, mas hoje, quem pariu o Matheus, mãe, deixa eu... Não, se vira. Tem academia, tem trilha, tem um pedalaço, tem sei lá o quê. Esquece. Ai, ai. Ó, e aí eu vi uma menina estava no salão, e ela falando assim, ai, eu só vou engravidar quando eu tiver uma rede de apoio. Aí a Osana olhou para mim e começou a rir. Rede de apoio? Fia, não tem isso mais não. É equipe. A equipe é você. Não tem mais, esquece. Antigamente você até contava. Hoje, vai vendo. Quando, pois, edificadores lançaram os alicerces do templo, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados com trombetas e os levitas, filhos de Asaf, os saltérios para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Então, os levitas, eram levitas responsáveis pelo louvor,
cantaram quando eles fundaram quando eles lançaram o fundamento da reconstrução do templo, porque ele foi queimado. Então precisava começar de novo, né? Porém, muitos sacerdotes e levitas, chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento e vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em alta voz, mas muitos levantaram a voz em júbilo com alegria. Então, aqui tem dois tipos de choro. O primeiro choro era de quem viu o templo, viu o esplendor, viu tudo que era, como era maravilhoso. E o outro choro era do choro de que nunca tinha visto o templo, ouviram falar, e ficaram maravilhados. Só que o primeiro choro era o choro de que aquela casa era esplendorosa, era maravilhosa, e não é mais, não chega nem perto do que foi. Né? E aí, Deus fala para Ageu, quem viu essa casa na sua glória anterior? Está falando dos mais velhos. Por quê? O templo ficou 50 anos destruído. E aí Deus fala para como é que é o nome dele? Ageu. A glória da última casa, dessa casa que está aqui agora, vai ser maior que a primeira. Mas aí a gente pensa que ele está falando do esplendor que ela não tem mais. Só que ele está falando da última glória, que vai ser maior que a primeira, lá na frente. Porque quem que foi que entrou lá no templo, gente? Jesus. Então, ainda que houvesse um tanto de coisa, um tanto de ouro, um tanto de prata, bronze, riqueza, naquele templo passado, não se compara com a presença de Jesus ali mais para frente. E aí, quando você pensa na Nova Jerusalém que desce do céu e tal, você vai ver que o ouro lá é tão abundante que eu penso assim em Deus falando com o Pai. Peraí, mas tem ouro demais aqui, o que a gente vai fazer com isso? Bota no chão. Bota no chão para pisar. Para quando eles entrarem aqui, eles chegarem aqui, eles verem que isso aqui para a gente não é nada. Quando você chegar lá, você não vai se preocupar com ouro, porque a riqueza do céu não é o ouro, não é as portas de pérola, não é o jaspe, não. A maior riqueza que tem lá é a presença. Então, independente de onde você mora no barraco, se você mora numa mansão, se você dirige o carro do ano, ou se você dirige o carro mais velho, ou se você não dirige nada, ou se você anda a pé, saiba que o que te espera, o seu olho nunca viu. O que você vai ouvir, o teu ouvido nunca ouviu. Porque a riqueza que espera a gente não se compara. Não se compara. Então, as lutas que a gente passa aqui é uma preparação. Né? Nós estamos aqui em preparação, purgando os nossos erros, os nossos pecados, nos purificando para poder chegar perto de um Deus que é santo. E a gente não vai chegar nesse lugar sem santidade. E aí que o Senhor limpe o nosso orgulho. Jesus já me pegou agora de manhã aqui. Vocês estão pensando o quê? Né, tem o meu horário, o meu encontro marcado com Jesus é de 9h30 às 10h30. E aí ele já me quebrou aqui. Falei, poxa, Jesus, senhor. A gente pergunta as coisas e depois a gente se arrepende de ter perguntado. Porque ele não alivia. Jesus não é brasileiro. Fala, não, é assim. Não, Jesus não é brasileiro, não. Jesus é direto. E a gente quer assim. Você gostou, fulano? Ah, não sei. Ou então, gente, a amiga tá toda desmantelada. E a gente vai lá e comenta, linda. Tá linda, amiga. E ela não tá. Tá perfeita, amiga. E Jesus não é assim, não. Você tá me perguntando? Então, aqui, ó. Vamos fazer um diagnóstico. Vou te mostrar. Isso aqui tá errado, isso aqui. Pô, mas eu dou alguma dentro? Porque eu sou ando errada, tudo tá errado. Eu falei assim, aí eu terminei assim, né? Falei, tem uma coisa certa? Não, porque a gente pergunta e depois a gente fica arrependido de ter perguntado. Mas, gente, é melhor ouvir e ser repreendido aqui do que passar uma eternidade se arrependendo. E o que espera a gente não é incomparável. Então ele fala, ó,
Vocês estão chorando, uns estão chorando de tristeza porque não tem mais o ouro, não tem mais o esplendor. Outros estão chorando de alegria porque ouviram tanto falar daquele tempo. Versículo 13. De maneira que não discerniu o povo as vozes de alegria, as vozes de choro do povo. Porque o povo jubilava tão grande júbilo que as vozes que ouviam de muito longe, ouvia de muito longe. E aí eu me lembro quando a arca chega no território da batalha, quando eles pegam a arca e levam ela para a batalha contra os filisteus, né? Quando ela chega, o povo começa a gritar. E aí o chão treme. E aí a arca é levada, os sacerdotes morrem, né? Eu comecei a assistir Reis com meu filho. E Israel passando aquele perrengue todo, e a arca lá, na terra dos filisteus. E eles ameaçando Israel. Gente, a arca sozinha fez todo o trabalho. A arca não, né? Deus sozinho fez todo o trabalho que o exército de Deus, que o exército de Israel não conseguia. Ela incapacitou os filisteus, porque eles ousaram, tiveram ousadia de pegar a arca e levar. Um monte de gente morreu. Um monte de gente ficou doente. E ela foi andando de Gate para Asquelon, para Asdod, foi indo de uma cidade para outra até que ela voltou para casa. E aí, por que eles não morreram na hora como usar? Porque eles não conheciam o Deus de Israel. Mas aí, quando o povo de Bet-Semes tem a brilhante ideia, vou dizer assim, de olhar dentro da arca, de profanar, de tocar nela, para ver o que tem dentro, Deus manda uma praga e mata um monte. Porque eles conheciam o mandamento, que ela não podia nem ser vista, que dirá tocada. Não podia. Não podia. Eles desonraram o Senhor. Né? Então, a gente vai olhando essas coisas, lendo a Bíblia, conhecendo a Bíblia, e aí a gente vai entendendo um tanto de coisa. Né? Um tanto de coisa. Então, vamos lá. Capítulo 4, que diz que os samaritanos acusam os judeus ao rei de Artaxerxes da construção do templo, e a construção do templo é proibida. Então, aqui vai levantar uma inveja dos samaritanos. Vamos lá. Então, a partir daqui começa uma confusão entre eles, tá? Então, ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os tornaram do cativeiro, edificaram o templo do Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel, chefes dos pais, e disseram-lhe: deixa-nos edificar convosco, porque, como vós buscamos ao vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esaradom, rei da Síria, que nos mandou vir para cá. Então, aqui, ele está dizendo que houve uma miscigenação. Porque o rei da Síria pegou Israel, tirou um pouco de Israel, levou para a Síria, trouxe um pouco de gente da Síria para cá, levou um pouco de gente para... Como é que é o nome da cidade, gente? E foi repovoando para a Babilônia, porque na época a Babilônia ainda não era uma potência. Então, ele misturou, né, uma forma de tirar a identidade de um povo é misturá-lo, tá? Então, ele disse, olha, a gente adora o mesmo Deus, até porque Deus começou a enviar leões para devorar as pessoas. E aí eles entenderam que, olha, o Deus dessa terra não permite que outros deuses sejam adorados aqui. Então, eles pegaram sacerdotes e trouxeram e transformaram Deus em mais um Deus no panteão de deuses, tá? Então, isso meio que aplacou a ira de Deus. Então, eles adoravam a Deus e também a outros deuses. Então, Zorobabel e Josué, e os chefes dos pais de Israel disseram, não convém que vocês e nós edifiquemos uma casa para o nosso Deus, mas nós vamos edificar ao Senhor Deus de Israel, como os ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Então, a gente não precisa de ajuda. A gente não quer. Vocês. Pode ser que a gente pode olhar isso como preconceito e tudo. Mas, vamos lá. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-nos a edificar.
Então, agora, uma vez que eu não posso ajudar, agora eu vou atrapalhar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario. Ou seja, enquanto Ciro viveu, eles perturbaram, porque Ciro tinha mandado. Só que aí, o que acontece? Sobre o reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação. E os habitantes de Judá e de Jerusalém. No dias de Artaxerxes, escreveu Bislão. Mitredate, Tabeel e outros na sua companhia. E Artaxerxes, rei da Pérsia, a carta estava escrita com caracteres aramaicos e língua siríaca. Então, eles escreveram, não em hebraico, mas na língua da Síria e em aramaico. Escreveram, pois, Reum, chanceler, e Cisai, o escrivão, uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes. Então, gente, ele está dizendo que foram cargos de alta patente que escreveram, porque o chanceler era um cara importantíssimo, tá? Então, escreveu Reum, chanceler, Cisai, o escrivão, e outros na sua companhia dos Dinaitas, Arfacitas, Tarpelitas, Arfacitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas, Elamitas. Então, povos que não tinham nada a ver com Israel começaram a se levantar contra eles. Outros povos com grande afamado, Osnapar, transportou e fez habitar na cidade de Samaria. Olha aqui. Esse cara era assírio e transportou, tipo assim, fez a troca, fez o câmbio, trocou, trouxe um pouco de gente para lá, levou um pouco de gente para cá, vamos misturar para tirar o poder e a força desse povo. Então a gente mistura, miscigena. Então aqui nesse meio, esse tanto de gente que se levantou contra é porque eles queriam fazer juntos, só que eles não foram permitidos, tá? A reconstruir junto com os judeus o templo. Então, olha só, transportou e os fez habitar na cidade de Samaria e outros da além do rio, em tal tempo. Este, pois, é o teor da carta que o rei Artaxerxes, que lhe mandaram, teus servos, homens daquém do rio, em tal tempo. Saiba que o rei dos judeus, olha só, que subiram a ti, vieram a nós, a Jerusalém, edificaram naquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando seus muros e reparando seus fundamentos. Eles não estavam reparando o muro. Ainda não. Eles estavam reparando o templo. Agora saiba, rei, que se aquela cidade se reedificar os muros, restaurarem, eles não pagarão os direitos dos tributos e as rendas. Assim se danificará a renda do rei. Lembra que eu disse que eles ainda eram tributários? Então, a acusação deles eles vão se levantar, eles vão construir o muro da cidade, por quê? Se eles estão construindo o templo, para eles reconstruir os muros é daqui para ali. E aí eles vão se rebelar, como eles já fizeram outras vezes, olha só. Agora, pois, como somos assalariados do paço, e não nos convém ver a desonra do rei, por isso, não mandamos o aviso, porque eles eram muito bons, muito bonzinhos. Eles não queriam que o rei perdesse a renda, porque Israel era rebelde. Tá vendo que tem uma manipulação por trás? A mesma forma acontece com Daniel. Olha, rei, vamos fazer o seguinte, como o senhor é poderoso, vamos fazer um decreto para que durante 30 dias ninguém peça nada para outro que não seja o Senhor. Tem a sutileza, tem o espírito de manipulação por trás. Então eles começam, não tem assim, não, fulano, eu estou preocupada com você. Nossa, você está jejuando tanto. Para quê? Você está perdendo noite de sono. Para que orar de madrugada? Isso é besteira. A manipulação. Não, não faz assim, não. Faz dessa forma. Porque, e começa com a bajulação. Tá? Então, para que busque, aí
Olha lá. Você não acredita no que eu estou falando, não? Busca no livro das crônicas dos seus pais. Então, você vai achar o livro das crônicas e você vai saber que aquela foi uma cidade rebelde, danosa aos reis e províncias, que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Aí, ele vai vai usar agora a verdade. Porque isso aconteceu de verdade. Né? A gente vai ver que a gente começou aqui lendo que Zedequias se rebelou, que como é que é o nome dele? Joaquim se rebelou, e tantos outros que se rebelaram. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade reedificar os seus muros e restaurar dessa maneira, não terás porção alguma da banda do rio, ou seja, dessa banda do rio. Se eles se restaurarem, eles vão se rebelar e o senhor não vai receber o seu tributo. E o rei enviou esta resposta a Reum, o chanceler e Sinzai, o escrivão, e os mais da sua companhia que habitavam em Samaria, como também o resto dos que estavam da além do rio, pais em tal tempo. Gente, eles não estavam nem em Jerusalém. Eles estavam no reino do norte. Mas como eles foram rejeitados para não construir o templo junto com os judeus de Israel, Reino do Sul, de Judá, Reino do Sul, eles escrevem a carta. Porque esse chanceler aqui, ele estava em Israel, ele não estava em Judá. Ele era o governador de Judá. Mas como ele foi rejeitado, ele falou, nem você, nem a gente. Já que a gente não pode ajudar, a gente também vai atrapalhar. E aí, esse templo, essa obra, ela demora muitos anos para voltar a ser reconstruída. Ó, a carta que nos enviaste foi explicitamente lida diante de mim. E ordenando-o eu, buscaram e acharam. A gente averigou e é verdade. Que os antigos daquela cidade se levantou contra os reis que nela tinham feito rebelião e sedição. E também houve reis poderosos em Jerusalém, que da além do rio dominaram em todo lugar e se lhes pagaram direitos, tributos e rendas. Agora, pois, dai a ordem para aqueles homens parem, a fim de que não edifiquem nela cidade, até que se dê ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque cresceria o dano para o prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinzai, e os escrivãos, os seus companheiros, apressadamente foram a eles a Jerusalém. Os judeus os impediram à força do braço e com violência. Agora a gente conseguiu o que a gente queria. Agora vamos acabar com essa obra. Né? E aí a gente observa que existem pessoas e pessoas que foram chamadas para fazer e que não querem fazer. Pessoas que querem fazer e Deus não chamou para fazer. E aí tem os tipos de pessoas que querem fazer e as que atrapalham. E aí a gente tem que entender tem um monte de coisa. Tem gente que se levanta para atrapalhar mesmo. Que vai fofocar, que vai caluniar, que vai se levantar. Tem pessoas que estão com o seu coração em sinceridade para fazer. Tem outras que não. Então a gente tem que não levar em conta, porque aqui o levante foi por causa de inveja. Eles se levantaram por causa de inveja. E aí, eu vou dizer uma coisa para você. Deus deu uma visão para você. Não obriga os outros a ter a visão que você tem. Se Deus te deu para você fazer, você que tem que fazer. Não dá para você obrigar alguém a ter a mesma visão que você. Se Deus te deu a visão, é porque é para você fazer. E aí, a maturidade está em você assumir o que Deus colocou na tua mão e fazer, ir até o fim. Ser perfeito naquilo. Então, vamos lá. Então, cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia. Então, agora, Salmo 84, 14 e 17. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim, e as assembleias dos tiranos procuram a minha morte, e não te puseram perante os seus olhos.
Mas tu, Senhor, é um Deus cheio de compaixão e piedoso e sofredor, e grande em benignidade e em verdade. Volta-te para mim, tem misericórdia de mim, dá a tua fortaleza ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal para bem, para que o vejam. Aqueles que me aborrecem e se confundam, quando tu, Senhor, me ajudares e consolares. Provérbios 21, 17 e 18. Necessidade padecerá o que ama os prazeres. O que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. O resgate do justo é o ímpio, e o do reto é o iníquo. Discurso de Paulo em sua defesa. Então, aqui tem um discurso de Paulo. Vamos lá. Varões e irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa diante de vocês. E os que ouviram falar-lhes em língua hebraica, em maior silêncio guardaram. E disse: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso, na Cilícia, mas criado nessa cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei do nosso país, dos nossos pais, desculpa, zeloso para com Deus e com todos os como vocês são hoje. Tá? Ele está dizendo que ele tinha zelo com a palavra e guardava. Persegui este caminho até a morte, prendendo, metendo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote que me é testemunha, e tendo conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco, para trazer manietados para Jerusalém aqueles que tivessem a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que indo eu já de caminho, chegando perto de Damasco, quase meio-dia, de repente, me rodeou uma grande luz do céu, e eu caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E respondi: quem é, Senhor? E ele me disse: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Aqui, Paulo ele vai contar, quando ele é preso, com a acusação de levar gentios para o templo, né? E aí, esses gentios não estavam dentro do templo, porque no templo tinha o pátio dos gentios, né? Até onde eles podiam entrar, tinha um muro de separação. E aí, Paulo, ele vai, lá na frente, ele vai falar desse muro de separação, que não era só espiritual, era também físico, tá? Um muro que separava. E aí, deixa eu ver. E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz, e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, o que farei? E o Senhor disse: levanta-te e vai para Damasco, e ali eu te direi tudo que tenho te ordenado a fazer. Como eu não via, por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão os que estavam comigo e eu cheguei a Damasco. Então eu fui cego, tateando. E aí, no momento de cegueira, foi o momento de mais lucidez, no momento que Paulo passou a enxergar. Quando Ananias, o varão piedoso, conforme a lei tinha um bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo, apresentando-se, disse: Saulo, irmão Saulo, recobra a vista. Naquela mesma hora vi. E ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão, me designou para que conheça a sua vontade e vejas aquele justo, ouças a voz da sua boca. Porque hás de ter sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Então, Ananias chega na casa onde Paulo está e ele fala: olha, Deus me mandou aqui, tá? Para que você seja, e dizer para você, e manda te dizer que você vai ser testemunha do que você está vivendo e ouvindo. E agora, por que te detens? Levanta-te
e batiza-te, e lava o seu pecado, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. Então, ele teve uma visão. E naquele dia, e vi aquele que me dizia, dá-te pressa e saia apressadamente de Jerusalém, porque não receberão seu testemunho acerca de mim. Os crentes não confiavam no testemunho de Paulo. Era isso que Deus estava falando. E vi aquele, deixa eu ver. E disse o Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, das suas testemunhas, se derramava, também eu estava presente. E que consenti em sua morte, e guardava as vestes dos que o matavam, para não sujar as vestes com sangue. Né? Eles tiraram, começaram a apedrejar, porque pudesse ser que esguichasse o sangue. E aí ia contaminar as vestes deles. Ou seja, o pecado era sujar a roupa, não matar. Porque na cabeça deles o Estevão tinha blasfemado. Então, o pecado de blasfêmia é punido com morte. Mas tudo aquilo já era uma armadilha. Independente do que Estevão tivesse dito, o final dele seria a morte. Deixa eu ver. E disse-lhe, vai porque hei de te enviar, e enviar-te-ei aos gentios de longe. Então, a ordem dele sair dos judeus para pregar para os gentios foi do Eterno, foi do próprio Deus. Tá? E ouviram-no até esta palavra, levantaram a voz dizendo, tira-te da terra, tira da terra para a qual o homem, porque não convém que viva. E chamando e clamando eles, arrojaram-se de si as vestes do pó ao ar. Ou seja, eles tiraram a roupa e começaram a jogar terra para cima. E o tribuno mandou que levassem para a fortaleza, está falando de Paulo, dizendo que o examinassem com açoites para saber por que causa assim clamavam contra ele. Então ele bateu em Paulo para que Paulo dissesse por que eles estavam acusando. E quando estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava, é lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isso, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo, vê o que vais fazer, porque este homem é romano. Eles iam ter um problema muito sério se eles açoitassem Paulo sem acusação. Plausível. E vindo o tribuno, disse-lhe, dize-me, és tu romano? E ele disse sim. E respondeu o tribuno, com grande soma de dinheiro alcancei esse direito de cidadão. E Paulo disse, mas eu sou de nascimento. E logo dele se apartaram os que haviam de examinar. E até o tribuno teve temor quando soube que era romano, visto que o tinha amarrado ou ligado. Então, o que acontece? Ele tinha duas nacionalidades, ele era judeu por sangue, mas era romano por nascimento. Por quê? O pai dele conquistou a nacionalidade romana. Então, ele já nasceu romano. Então, Roma oprimia aquela região da Judéia, da Galiléia, de Israel ali. E aí, o cara que é considerado romano, como que ele vai ser açoitado, amarrado e tudo, pelos romanos, e não sofreriam dano. E aí o cara fala, eu consegui ser romano por causa de pagando e pagando muito bem, e você, não, eu sou romano de nascimento, quer dizer, eu não preciso. Então, e aí ele está dizendo, olha, eu consegui, com muita soma de dinheiro, me tornar um cidadão. Por quê? Gente, se você era de outra nacionalidade, que não fosse romana, naquele tempo, nesse lugar, você era um cidadão sabe, você era nada. Então, por isso, eles trabalhavam quase uma vida inteira, trabalhavam muito para poder conseguir o título.
né? Era um título que conseguia sendo romano. E aí o Paulo conseguiu ele, né? Porque nasceu, o pai dele se tornou romano, e aí, por conseguinte, ele já nasceu romano. Mas o sangue, não, a herança de Israel é o sangue, né? Então, a herança deles é o sangue que é passado de pai para o filho. E aí, junto com o sangue, vem o ensinamento, junto com o ensinamento vem a cultura. E aí, tem toda vocês vão ver que a maioria das pessoas que ganharam o prêmio Nobel, de onde que vem? Por quê? Junto com a cultura, vem a cultura do reino, de se colocar nesse lugar de fazer tudo, oferecer o melhor. E aí, Deus está falando comigo desde domingo sobre isso, sobre oferecer para Deus coisas com excelência. Tudo que você vai fazer, faça como para o Senhor. Não faça nada como a gente fala no Brasil, nas coxas. Né? O meu patrão finge que me paga, então eu finge que trabalho. No judeu não existe isso. Né? Junto com toda a cultura tem a mentalidade. Uma mentalidade diferenciada. Então, que essa cultura faça parte da nossa vida também. Né? Que a gente deixe de... porque o outro não está fazendo, porque o outro não está isso, o outro não está aquilo. Não é sobre o outro, é sobre você. Se Deus deu a visão para você, é você que tem que fazer. Eu não posso obrigar a La Rúbia a fazer uma coisa que Deus me deu a visão. Deus mostrou para mim. Então, se ele mostrou para mim, quem tem que fazer? Custe o que custar, sou eu. Você não pode obrigar o outro a ver o que você está vendo. A atingir o nível de maturidade que você já atingiu. Isso também isso é maturidade. É você entender que nem todo mundo vai ver o que você está vendo. Então, eu vou orar para a gente finalizar. Jesus, te louvo nessa manhã. Peço que o Senhor tome as suas filhas nas suas mãos e cuide delas. Repreenda o mal, a fúria do adversário. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor dê às suas filhas nesse tempo transformação. Que o Senhor vá diante delas, Senhor, das lutas, das necessidades, daquilo que as suas filhas precisam. Ó Deus, em nome de Jesus, eu oro para que o coração das suas filhas seja encontrado. Eu oro para que a graça, o favor, a misericórdia, a bondade do Senhor alcance as suas filhas, corra atrás delas, persigam. E que elas não precisem fazer o contrário, correr atrás das bênçãos, mas que essas bênçãos as alcancem. Que elas venham disparadas, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, e que tudo aquilo que tem impedido as suas filhas de prosperar, de prosseguir, de caminhar, seja repreendido. Pai, que a cultura do reino seja a cultura do nosso coração e que a gente possa viver aquilo que o Senhor tem nos chamado a experimentar hoje. Em nome de Jesus, eu oro na autoridade que é em teu nome. Que o Senhor derrame o teu Espírito sobre nós, a tua glória sobre nós, o teu milagre sobre nós. Eu oro e abençoo suas filhas em nome de Jesus. Amém.